que os nossos pés chegaram às tuas portas, ó Jerusalém, cidade construída em bases sólidas, edificada para unir todas as tribos do Eterno. Grande celebração, ação de graças ao nome do Senhor, conforme o mandamento dado a Israel. Lá estão os tribunais da justiça, sede e casa real de Davi. Rogai o Eterno pela paz, ó Jerusalém. Prosperem os que te amam, ó Jerusalém. Haja paz dentro das tuas muralhas e segurança em teus palácios. Em favor dos meus irmãos, companheiros, suplicarei, a paz esteja contigo. Por amor à casa do Eterno, o nosso Deus, buscarei sempre o teu bem. Glória a Deus. Alegrei-me quando me convidaram, vamos à casa do Senhor. Nós temos que nos alegrar. Quando te convida para ir à casa do Senhor, né? Se alegrar, levantar os domingos, se alegrar. Hoje é domingo. Hoje é dia de eu ir para a casa do Senhor, dia de eu servir do Senhor, né? Todos os dias é dia do Senhor, mas domingo é um dia que nós nos reunimos, né? Estamos em comunhão com os irmãos, ouvir a palavra junto, né? E orar junto, um pelos outros. Na semana a gente passa tanta tribulação, às vezes, tantas lutas, né? E às vezes nós não encontramos irmão, não dá tempo de falar, mas domingo a gente se encontra, tá junto, um para orar pelo outro. A gente orar junto aqui. Fala que onde tiver 2 ou 3 reunidos, ali o Senhor está. E eu creio que Ele está aqui hoje, que o Espírito Santo está aqui hoje, vai se manifestar nesse lugar através dos louvores, da palavra, das ministrações. Eu creio que o Senhor pode. Ontem eu fiquei uma vigília online, até meia-noite, das 8 à meia-noite, fiquei lá, seguindo, orando com eles, louvando, enquanto nessa vigília. Eu não vou em outra vigília hoje, não. Estou aqui em casa, mas vamos orar. Às vezes a gente está em casa, gasta aí 2, 3 horas aí assistindo uma série ou um filme, né? Vou assistir um filme, pega uma pipoca, vai assistir. Para hoje eu vou ficar na vigília, das 8 à meia-noite. Eu gastei meu tempo ali na vigília, orando, ouvindo palavras, mensagem, alguns pastores ministrando. Tempo bom de você se encher na presença do Senhor. Como é bom, né? Como é bom se encher da presença do Senhor. Vamos orar? Pai amado, nós te louvamos e bendizemos o Senhor, Pai. Nós nos alegramos ao chegar na tua casa nesse domingo, meu Pai, para poder te louvar, engrandecer o teu nome, Pai. Nós nos alegramos o nosso coração em saber que o Senhor é conosco em todo o tempo, que o Senhor está presente na nossa vida em todo o tempo, Pai. Nos alegramos com cada um que aqui chegou, Pai, para buscar a tua presença, aqueles que ainda não conseguiram chegar, Pai, que estão a caminho, que o Senhor continua abençoando, aqueles que porventura não vão conseguir chegar, estão em casa, estão com algum problema, alguma luta, que o Senhor põe as mãos, Pai, e venha acessar as lutas em nome de Jesus, Pai. No nome de Jesus poderoso, nós pedimos que o Senhor ponha as mãos sobre cada um, Pai. Obrigado por cada um, Pai. Obrigado pelas curas, pelas libertações. Pai, em nome de Jesus, Pai, queremos desde já colocar a vida, Pai, do Miguel, sobrinho da pastora Carmelo, Pai, que amanhã passará por uma cirurgia, Deus. Uma criança, Pai, de 3 anos, Pai, pequena, Pai, já vai passar por uma cirurgia tão difícil, Pai. Que o Senhor dê paz ao coração dos seus pais, ao coração da família. Dê paz, Deus, porque nós cremos no poder do Senhor, Pai. Que o Senhor venha pôr as mãos sobre ele, porque o Senhor é o médico dos médicos. E que o Senhor venha usar os médicos nessa manhã de segunda-feira, em nome de Jesus, Pai. E nós pedimos para essa criança, pedimos por cada um, Pai, que vai passar por uma luta, por uma cirurgia nesses dias. Pai, em nome de Jesus, também trazendo paz ao coração da pastora Carmelo. Pai, está enlutada nesses dias pela sua irmã. Senhor Deus, em nome de Jesus, nós sabemos que o Senhor é Deus, que o Senhor é que cuida, que o Senhor é que conforta os nossos corações. Pai, em nome de Jesus, visita cada um nesse dia, Pai. Cada um, Pai, que tem enfrentado lutas,
que perderam os entes queridos nesses dias. Pai, em nome de Jesus, Pai, conforte, Deus. Traga paz, Pai, em nome de Jesus, Pai, e que o Senhor continue conosco nesse dia, meu Pai, nesse domingo, Pai, trazendo paz no nosso coração, nos enchendo, Pai, o nosso coração de gozo, de paz, de alegria. Em nome de Jesus, o Espírito Santo fica à vontade no nosso meio hoje, Pai. Fica à vontade para tocar, para curar, para libertar, Deus, em nome de Jesus, Pai. Que seja o Senhor, Pai. Que esse culto seja dirigido pelo Senhor hoje, em nome de Jesus, Pai. Abençoa o Juninho, Pai, que aqui está, que vai louvar conosco aqui, Pai. Que conduziu o louvor nessa igreja hoje, abençoando o nosso coração, em nome de Jesus. Louvado seja o Senhor, Pai, usando a vida da pastora Carmela, que vai estar trazendo a palavra hoje, Senhor, também em nome de Jesus, Pai. Fale conosco, queremos estar atentos, queremos estar com os ouvidos abertos para ouvir aquilo que o Senhor tem para nós, em nome de Jesus. Louvado seja o Senhor, glória a Deus. Vamos louvar com alegria. Juninho. Graça e paz, gente. Amém? Quantos estão felizes de estar na casa de Deus? Diga amém. Você está feliz? Privilégio de estar aqui com vocês nessa manhã. Uma manhã de alegria. Esse é o dia que o Senhor fez. Amém? Que nós possamos nos alegrar nele. Quero já pedir perdão pela minha voz. Eu não sei se eu estou no meio ou se eu estou no fim de um resfriado. Mas a gente pode dizer Ebenezer, né? Até que o Senhor tem nos sustentado, nos ajudado. Eu quero a sua ajuda hoje nessa manhã. Quem veio adorar o Senhor aqui, diga amém. Eu quero que você cante bem alto, que você me ajude em nome de Jesus, amém? Amém? Então aplauda ao Senhor aí, se você está aí, aplauda Ele, dá um glória a Deus no seu lugar. Vamos louvar nas palmas. Tchau! Tchau! É um pouquinho diferente, mas você canta, vai. Luz do mundo, viestes à terra, pra que eu pudesse te ver. Tua beleza me leva a adorar-te, viver. Vamos cantar em alta voz, vamos lá. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus, és totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim, eterno Deus. Vamos! Eterno Rei, exaltado nas alturas, glorioso no céu, humilde, humilde viestes à terra que criaste, pra que contigo viver. Vim para adorar-te, cante. Vim para dizer que és meu Deus, és totalmente amável, tão maravilhoso para mim. Eu vim para adorar-te, vim para prostrar-me, canta aí. És meu Deus, totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Diga eu nunca saberei o preço dos meus pecados lá na cruz. Eu nunca saberei dos meus pecados
graça verei, os meus pecados na cruz. Vim para adorar, tanto vai, vim para prostrar. Totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso. Para mim, eu vim para adorar-te, vamos. Vim para prostrar-me, vim para dizer que o quê? És meu Deus, és totalmente amável, vamos. Totalmente digno, tão maravilhoso. Para mim, Jesus. Você pode aplaudi-lo nessa manhã. Esse é o Deus que nós servimos. Amém ou não? Glória a Deus, aleluia. Ele é poderoso. Vamos cantar aí. Você sempre estás comigo, Senhor. Também sei, nada acontece sem a sua vontade. Mas preciso aprender a confiar em ti. Mas preciso aprender a descansar em ti. Tu és meu Senhor. Cante. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam. Jesus, todas as coisas cooperam para o bem de quem? Vamos cantar a Ele, eu sei. Eu sei, sempre estás comigo, Senhor. Também sei, nada acontece sem a sua vontade. Mas preciso aprender a confiar em ti. Mas preciso aprender a descansar em ti. Tu és meu Senhor. Todas as coisas cooperam para o bem de quem? Daqueles que te amam. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam. Te amamos, Senhor. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam. Jesus. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam.
nós te amamos, nós te amamos, e não há outro, não há outro. Nós te amamos, Deus, tu és maior, Senhor, maior que tudo, maior que o mundo. Nós nos prostramos, nos derramamos, oh, oh, oh. Será que por alguns instantes você pode contemplar a face desse Deus nessa manhã? Será que com algumas palavras você pode declarar quem Ele é para você? O que Ele representa na sua vida? Será que nós podemos juntos como igreja ter um tempo de devoção a Ele, de declarar a sua grandeza, a sua infinita misericórdia, a sua majestade, o seu poder, a sua glória que enche esse lugar, que enche a nossa vida, o nosso coração, que enche a nossa vida, que enche tudo em nós, Senhor. Oh, oh, oh. Nós nos entregamos, Deus, nós nos entregamos, Deus, tu és, Senhor, e não há outro Deus, não há, 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 oh, não há, Senhor, oh, não há, Senhor, não há, não há, não há, não há quem se compare a ti, Jesus, não há quem se compare ao teu amor. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam, Jesus. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam. Oh, oh, oh. Todas as coisas cooperam. Nós te amamos, Senhor. Oh, oh, oh. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam. Nós podem aplaudir a glória dele nessa manhã. Aleluia, aleluia. Te amamos, Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Poderoso. Sobre o trono de justiça, eternamente haverá um. Ele voltará para governar as nações em amor, que ruja o leão e que a terra estremeça diante da majestade, que ruja o leão, cante, e que a terra estremeça diante da majestade de Jesus. Vamos. Sobre o trono de justiça, eternamente haverá um rei.
levantará para governar as nações. Em amor cante, que ruja o leão. Diante da majestade, que ruja o leão. Mais alto que você puder, vamos lá. Que ruja o leão e que a terra estremeça diante da majestade de quem? Que ruja o leão, que ruja o leão diante da majestade. Descendente de Davi, o homem mais notável, ele ama a justiça, odeia a iniquidade. O descendente de Davi, o homem mais notável. Cante! Vamos lá, Nazareno, vamos! O descendente de Davi, o homem mais notável, ele ama a justiça, odeia a iniquidade. Vamos alto, vamos! O descendente de Davi, o homem mais, ele ama a justiça, que ruja o leão. Que ruja o leão, que ruja o leão e que a terra estremeça. Vamos lá nas palmas, vamos. Tchau, 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 tchau. Vamos, palmas. Nós vamos declarar nessa manhã que é manhã de céus abertos sobre a nossa vida, sobre essa igreja. Quantos creem, diga amém. Aleluia. Oh, oh. Vamos lá, igreja de Jesus. Que se abra os céus, que se abra os céus, e o teu reino vem. Cante a ele, vamos. Nossa festa. Que se abra os céus, se abra os céus e o teu reino vem. Nossa festa, onde? Que se abra os céus, que se abra os céus, o teu reino vem. Nossa festa do nosso Deus, que se abra os céus. Nossa festa. Vamos lá em alta voz, que os céus fechados, vamos. Que os céus fechados se abram, teu reino venha mover. Grande Deus, que os céus fechados se abram, vamos. A nossa fé a igreja cante, vamos. Que os céus fechados se abram, a nossa fé e esperança estão naquele que nos chamou. Yeah. Que os céus fechados se abram, oh. A nossa
podem aplaudir a Jesus? Diga glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus, aleluia. Esse é o nosso Deus. Esse mesmo espírito de adoração, nós vamos orar. Queremos orar pelas famílias, né? Tantas famílias passando lutas, e nós queremos aqui hoje orar, buscar o Senhor. Quando nós vemos a casa do Senhor, nós vamos faltar, nós vamos nos entregar, e nós entregamos cada família diante do Senhor, entregamos cada vida na presença do Senhor, porque quando nós oramos, algo acontece, o milagre vem sobre as nossas famílias, sobre a nossa vida, e quando nós oramos com fé, nós entregamos. O Clodoaldo vai chegar, hoje vai nos conduzir em oração. Enquanto ele está conduzindo a oração, está orando, você ora no seu lugar. Se você eu quero vir importar, pode vir, fica à vontade, e nós vamos orar. O Espírito Santo está aqui nesse lugar. Paz de Deus, irmãos. Senhor, mais uma vez na tua presença eu venho te louvar e te agradecer por este momento. Em primeiro lugar, eu venho te louvar e te agradecer pela vida da nossa igreja, pela vida de todas as pessoas que estão aqui, Senhor. Eu venho clamar, Senhor, por cada vida aqui, Senhor. O Senhor sabe que todos os dias, Senhor, nós passamos por dificuldades em casa, no trabalho ou na rua, nesses lugares. Eu venho te louvar e te agradecer porque o Senhor sempre está conosco, Senhor, e continuamos clamando a Ti que o Senhor sempre possa estar conosco e que nós possamos estar contigo, Senhor. Eu venho clamar a Ti, Senhor, também pela vida do sobrinho da pastora Carmela, Senhor, que Tu possas estar conduzindo a situação lá, Senhor. Nós entregamos a vida dele nas Tuas mãos, nós entregamos a vida dos profissionais que vão cuidar dele, Senhor, e nós sabemos que ele está nas Tuas mãos, Senhor, e é por isso que nós Te louvamos e Te agradecemos, Senhor. Eu venho clamar a Ti, Senhor, por todas as pessoas aqui que têm passado por dificuldades de enfermidade, Senhor. Eu coloco a vida da Adriana e da Luísa nas Tuas mãos. Tu sabe que essa semana nós passamos algumas situações difíceis, Senhor, mas que Tu possas estar no controle da situação, Senhor. Eu venho clamar a Ti também, Senhor, pela vida do nosso país, Senhor, pela vida espiritual do nosso país, Senhor, que nós possamos estar sendo o sal neste país, Senhor, o sal no mundo, Senhor, que nós possamos estar temperando esse mundo com a Tua palavra, Senhor, que nós possamos estar criando as Tuas rotas, Senhor, nesse país, Senhor, que o Senhor possa estar nos dando condições, Senhor, sabedoria e discernimento, Senhor, para nós levarmos a Tua palavra a tantas pessoas que têm sede, Senhor. Nós saímos pelas ruas e vemos que as pessoas têm sede da Tua sabedoria, Senhor. Cada vez mais absurdos têm passado nas ruas, na televisão, Senhor. E nós clamamos a Ti, Senhor. Nos dê condições, por favor, que a Tua palavra possa estar sendo falada de uma forma correta, Senhor. Do jeito que Tu queres, Senhor. Enfim, Senhor, eu venho clamar a Ti, Senhor, pelo mundo, Senhor, por tantas pessoas que em outros lugares têm passado perseguições pela Tua palavra, Senhor. Eu Te louvo e Te agradeço pela vida dessas pessoas, Senhor. Eu sempre Te louvo e Te agradeço, Senhor, e peço a Ti, Senhor, que as pedras não falhem, mas que o Senhor nos use para que nós possamos estar, Senhor, falando, Senhor. Te agradeço por tudo aquilo que o Senhor tem feito nas nossas vidas, por tudo aquilo, Senhor, que o Senhor tem nos mostrado, e peço a Ti que o Senhor possa estar abrindo os nossos corações e que nós possamos estar deixando a Tua palavra falar aos nossos corações e que nós possamos estar deixando, Senhor, que Teu Espírito Santo possa estar falando, Senhor. Eu Te louvo e Te agradeço por tudo, Senhor. Essa oração é por nós, por amor de Jesus. Amém.
pastor. Posso dar um testemunho? Glória a Deus. Nós vamos cantar mais um louvor. Depois o Clodoaldo acho que aí vai dar um testemunho, né? Se alguém mais quiser dar um testemunho hoje também, vou abrir para um testemunho a mais. Aí o Alex já chega para nos dirigir nos dízimos e nas ofertas. Amém? Ao Rei dos Reis consagro tudo o que sou, de gratos louvores transborda o meu coração. A minha vida eu entrego nas tuas mãos, meu Senhor, pra te exaltar com todo o meu amor. Você sabe, cante isso aí, irmão. Eu te louvarei conforme a sua justiça e cantarei louvores, pois tu és altíssimo. Celebrarei a ti, ó Deus, com meu viver. Cantarei e contarei as suas obras, pois por tuas mãos foram criados terra, céu e mar e todo ser. E o quê? E neles há toda a terra celebra a ti com cânticos e júbilos, pois tu és o Deus Criador. Toda a terra celebra a ti com cânticos e júbilos, pois tu és o Deus Criador. Celebrarei a ti, ó Deus, com meu viver. Cantarei e contarei as suas obras, pois por tuas mãos foram criados terra, céu e mar e todo ser. E neles há toda a terra celebra a ti com cânticos de júbilos, pois tu és o Deus Criador. Toda a terra celebra a ti, pois tu és o Deus Criador. A honra, a glória, a força, cante isso a ele, e o poder ao Rei Jesus, e o louvor ao Rei Jesus. Diga a honra, a glória, a força e o poder
Aleluia! Glória a Deus! Glória a Deus! Clodoaldo vai dar um testemunho. Depois, se alguém mais quiser falar, eu tenho um testemunho para dar, pode se chegar. Paz de Deus, irmãos. Deus abençoe. Essa semana aconteceu uma coisa comigo que eu digo assim, é o fim de uma fase para mim. Eu trabalhei 15 anos numa empresa e essa era uma empresa muito boa. Talvez a melhor empresa que eu já trabalhei. Foi bom para mim financeiramente. Como profissional, é uma empresa que tinha me dado tudo. Só que eu trabalhava num setor que você tinha que receber periculosidade e insalubridade. Eu trabalhei 15 anos e não recebia nada. Ganhava muito bem, tinha todos os convênios que eu tinha que ter, mas eu não tinha isso. E a gente trabalhava pleiteando isso na época e a empresa reconheceu que ela tinha que pagar. E pagar até os atrasados na época. Mas o que aconteceu? Eu fui embora antes dela homologar isso no sindicato. Perdi. Entrei na justiça. Isso foi há 11 anos atrás. E o processo ficou vagando. Porque eu pedi, na época, eu pedi também um adicional sobre refeição, que era horário corrido. Mas o que a legislação brasileira entende? Que isso é acordo coletivo. É acordo coletivo, então cada sindicato é um acordo coletivo, beleza. E isso daí foi barrou na justiça. Aí o que a empresa fez? Não, é um acordo coletivo, a gente tem um acordo com o sindicato, vamos recorrer. A empresa recorreu, foi para o TRT, foi para o TST em Brasília, e o TST o quê? Eles não tinham uma conclusão. Aí chegou na mão do homem lá, o Gilmar Mendes. Ficou enrolado 4 anos na mão do Gilmar Mendes. Só para ele olhar e falar, não, isso é constitucional ou não. Só para ele fazer isso, gente. 4 anos. Processo rodando. Aí, o ano passado, o que aconteceu? Eu recebi uma ligação de um escritório de São Paulo, falando assim, ó, a gente quer comprar a sua causa. Eu falei, comprar minha causa? Mas por quê? Não, porque eles já sabiam que o Gilmar Mendes tinha dado indeferido a coligação da empresa, né? Que a empresa foi recorrendo, que já tinha dado indeferido. E eu já estava de saco cheio, falei assim, vou vender essa causa aí, receber esse dinheiro logo, porque, né? Aí a mulher chegou, a advogada fez o documento, tudo, e falou assim, o que a gente vai pagar é tanto. Olhei assim e falei, não, mas peraí, isso daí que vocês estão querendo me pagar é o que pedia o valor da causa há 10 anos atrás. Pô, e os juros, cadê? Não, então eu vou aguentar e acabou. Sexta-feira eu recebi o comunicado que a causa foi ganha, né? Gilmar Mendes deu indeferido, que o que acontece? Independe de acordo coletivo, a Constituição fala que horário de almoço é 1 hora. Independe de acordo coletivo. Né? Constitucionalmente, o acordo coletivo não vale nada. Então, eu tinha que ter 1 hora de almoço, mas eu trabalhava à noite e era horário corrido. Então, aí desceu para o TST deu causa de ganho para mim. Que além disso, eu tinha pedido mais coisas. E foi 11 anos, irmãos. Graças a Deus, 11 anos. Agora está descendo, né, até chegar a vara de Capivari para eles calcularem tudo, mas foram 11 anos. E 11 anos, nesse meio tempo, eu fiquei desempregado, que eu fui mandado embora, né, fiquei desempregado 1 ano.
passei por muitas dificuldades, mas assim, eu louvo e agradeço a Deus, porque nesses 11 anos, na verdade, o que eu às vezes até falo para a Adriana, brotou dinheiro de alguns lugares aí que eu não sei falar de onde que veio, né? Eu já até falei isso daqui uma vez, né? Eu estava desempregado, sem nada, assim, a gente tinha o básico ali para comer, mas quando você tem criança não é só o básico. Criança quer alguma coisa ali, era um final de semana, né? E a gente não tinha nada, mas não tinha dinheiro nem para nada mesmo. Tinha o arroz e o feijão ali. E a Adriana estava falando, eu falei, Deus vai suprir de alguma forma, vamos orar aí durante o dia, né? E há 2 anos atrás, no Dia das Mães, a minha mãe tinha dado um dinheiro para a Adriana de Feliz Dia das Mães. E a Adriana colocou num casaco, uma blusa dela e esqueceu o dinheiro lá. Esqueceu o dinheiro. Aí nesse dia ela foi arrumar o guarda-roupa, foi ver o dinheiro lá. Ixi, deu para fazer uma mini compra com o dinheiro. Deus nos supriu. E eu louvo e agradeço a Deus, porque eu posso falar assim, 11 anos acabou. Eu sei que pelo menos essa fase de julgamento acabou. Eu ganhei a causa, graças a Deus. Eu não sei o valor, mas pelo menos isso acabou, né? Era uma coisa que me incomodava, sinceramente. E uma vez eu falei para Deus, Senhor, será que eu vou morrer e não vou receber isso? Sabe, eu queria desfrutar disso porque é uma coisa que eu tenho direito, né? E graças a Deus eu acabou. Agora a minha batalha é a aposentadoria, que faz tempo que eu dei entrada, o INSS indefere, eu entro com advogado, mas eu aprendi que é no tempo de Deus, né? Amém? Deus abençoe, irmão. Amém. Tem mais alguém que quer dar um testemunho? Aí eu já vou passar para o Alex. A paz do Senhor, amada igreja. A paz do Senhor, amada igreja. Amém. Aí sim. Glória a Deus por isso, né? Que Deus continue a honrar a sua casa lá, assim como você honra a casa dele, viu, Clodoaldo? Deus abençoe lá, eu sei bem o que é isso. Também fiquei preso com o INSS quando eu estourei o tornozelo e não me pagaram. E aí, 3 anos, né? Sem receber e causa ganha. Só não pagava. E aí você, né? Preciso fazer, né? Você precisa receber. Mas aí o Senhor ensina nesse período também que Ele é o provedor e Ele te ensina a você a fazer tudo que você fazia sem esse recurso. E Ele me ensinou nesse período, né? E o mais rápido que eu pude, eu entendi essa situação e o Senhor me fez aprender. E aí, é igual você falou, né? 11 anos, mas talvez ela vai chegar na hora certa na sua vida, porque no dia que me desligaram do meu trabalho, eu falei, e agora, né? Um monte de boleto para pagar. Passou 2 semanas, a advogada ligou, seu dinheiro vai cair daqui 15 dias. Então, Deus sabe, meus irmãos. E o diabo também sabe, viu? Porque do mesmo jeito que caiu, eu até compartilhei com a tia Carmela. Tinha um dinheirinho bom na conta. Era acerto, mas o trem lá. Aí eu falei, o quê? Não vou dar lado pro inimigo não. Porque senão daqui a pouco ele começa a jogar coisa para roubar esse dinheiro. Já começa a falar, é muita grana para dizimar. Falei, não, já é o Pix agora, não vou nem esperar ir na igreja. Então já fiz. Pra mim era muito, né? Talvez pra muita gente não era, mas pra mim era muito. Mas eu fiz, meus irmãos. Que eu sei quem tem provido a minha casa, quem tem provido a minha saúde, sabe? A minha família. E não é só sobre dinheiro, não, meus irmãos. No final, Paulo fala que tudo é vaidade. Entendeu? Às vezes a gente tá perdendo tempo com coisa que não vale a pena. E o Senhor fala, o maná tá derramando todo dia. E você tá querendo estocar, não adianta estocar, vai estragar. Amém? Provérbios 3:9, meus irmãos. Você que está de casa, meus irmãos, você tem um QR Code aí no canto da tela, tem a conta
da igreja para você estar dizimando, ofertando, fazendo pix. E a palavra do Senhor diz assim: honre o Senhor com os seus bens e com as primícias de toda a tua renda. Até aqui. Eu tenho aprendido muito sobre honrar. Honrar o Senhor não é apenas na parte financeira, igual nós compartilhamos aqui, testemunhamos. Glória a Deus por isso. Mas honrar o Senhor nos pequenos gestos, meus irmãos. Às vezes vai chegar um banquete em nossas vidas. E nós temos que discernir se aquilo provém de Deus ou não. Eu estou nesse tempo, meus irmãos, que alguns banquetes têm sido oferecidos. E eu tenho que ter o discernimento se isso provém de Deus ou não. E aí eu olho para minha casa, olho para minha vida, olho para trás, tudo que o Senhor fez na minha vida. E Ele nunca me deixou de abençoar. E eu falo, não vou me apegar a isso. A oferta pode ser grande. Mas eu não quero uma oferta grande. Eu quero estar naquela oferta que o Senhor tem preparado para a minha vida. Porque aonde nós estamos, nós carregamos um propósito. Se o Senhor nos coloca num ambiente onde você vai ser próspero, tudo. Meu irmão, aquela prosperidade tem um porquê. Porque se o dinheiro vem para nós, ele morre em nós, nós não somos rios, nós somos lagoa, o dinheiro morre em nós. Nós somos chamados para ser rio, para fluir. Então tudo aquilo que o Senhor nos abençoa é uma maneira de nós abençoarmos também. A nossa igreja faz isso. Nós temos quantos missionários no campo? Eu estava lendo com o Brian a placa aqui de trás. Ele falou, nossa pai, tanta gente, né? Eu falei, é. Eu falei, então se a gente não pode ir, a gente abençoa essa turma que vai. E a gente também faz parte disso. Quando a gente oferta, nós dizimamos, nós estamos honrando os princípios de Deus. Mas nós estamos entendendo que a obra precisa de apoio. E nós somos chamados para ser esse braço. A palavra nos diz a fazer parte do membro, do corpo de Cristo, né? Cada um tem o seu chamado. Às vezes nós somos chamados para investir na obra. Entendeu? E mesmo que nós temos um chamado específico, nada nos impede de ajudar. De também ser um financiador da obra, de apoiar os ministérios financeiramente, né? Mas também com o nosso serviço. Eu me alegro quando eu chego aqui, o Codado vai, abre ali, você vê que tem temor, sabe? Tem paixão nisso, meus irmãos. E é maravilhoso. Nós estamos aqui para servir uns aos outros. E o Senhor está sempre pronto a nos servir. É que às vezes, meus irmãos, nós olhamos para o banquete que ofereceram para Daniel e nós não queremos pagar o preço do jejum. E nós precisamos fazer parte disso. Então nessa manhã que você possa dizimar, ofertar com alegria. Pegue sua oferta nas suas mãos e nós vamos orar. Se você precisa de uma provisão, nós vamos orar e eu creio que o Senhor vai atender, porque eu coloquei alguns pedidos aqui, meus irmãos. Eu não menosprezo isso não, viu? Eu coloquei uns aqui e depois já devolvi o papelzinho que o Senhor já atendeu, entendeu? Então se você crê, você recebe. Agora se você não crê, eu não posso crer por você, tá? Mas o Senhor pode, tá bem? Então vamos orar, o Senhor pode abençoar no recurso, posso abençoar na saúde, restauração de casamento. Agora é o momento, meus irmãos. Amém? Você de casa também pega a sua oferta. Se você fez pelo Pix aí, nós vamos orar junto. Senhor Deus, Pai maravilhoso, graças te damos e te louvamos nessa manhã na tua casa, Pai. Agradecemos por tudo que o Senhor já tem feito aqui, Pai. Agradecemos, Pai, por essa adoração maravilhosa que tem sido direcionada a ti, Pai. Toda a oração, Senhor, todo o clamor, Pai. E nesse momento de ofertório, Pai, nós entregamos a Ti também. E pedimos que o Senhor venha receber como aroma suave na sala do trono, Senhor. Que o Senhor continue abençoando aqueles que são ofertantes e dizimistas da Tua casa, Pai. E que nenhum devorador, Pai, venha tomar aquilo que o Senhor abençoou, Pai. E te peço que o Senhor nos ensine, Senhor, a administrar os recursos, Pai, que o Senhor confia a nós, Pai. E pedimos que aquele que necessita de um milagre, Senhor, uma porta de emprego, um recurso, Senhor, para uma determinada situação, Pai, te pedimos e clamamos nessa manhã, Pai. Que o Senhor venha prover essa porta, Pai. Venha prover esse recurso, Senhor Deus. Que o Senhor venha direcionar pessoas, Pai, para ajudar nesse recurso, Senhor. Nós confiamos em Ti, Senhor, Pai. Confiamos no Teu poder, na Tua graça, Senhor. E é nela que nos firmamos, Senhor Jesus. Nos ensina a confiar no Senhor verdadeiramente, Pai. Que o Senhor venha receber o nosso dízimo e a nossa oferta
como forma de investimento e gratidão a Ti, para investimento na Tua obra, para os mantimentos da Tua casa, Senhor. Os nossos irmãos que estão no campo missionário, Senhor, que eles continuem, Pai, recebendo o nosso recurso, mas também a nossa oração, Senhor, a nossa intercessão, Senhor. Entregamos esse momento diante do Senhor, com ação de graças, em nome de Jesus, Senhor. Amém. És fiel em todo tempo, em todo tempo tu és tão bom, com todo fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. És fiel em todo tempo, em todo tempo tu és tão bom, com todo fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. Quantos podem cantar isso? Vão dar tua bondade me seguirá, Senhor. Tua bondade me seguirá, Senhor. Eu me rendo a ti, te dou o meu ser, entrego tudo a ti, yeah. Tua bondade me seguirá, diga. Tua bondade me seguirá. Tua bondade me seguirá, Senhor. Eu me rendo a ti, te dou o meu ser, entrego tudo a ti. Tua bondade me seguirá, Senhor. Erga suas mãos e diga pra ele que ele é fiel. Vamos lá. És fiel em todo tempo. Nós cremos nisso, irmãos. Em todo tempo tu és tão. Cante pra ele, diga. Com todo fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. Eu cantarei da bondade de Deus. Quantos podem aplaudir esse Deus que é poderoso? Glória a Deus. Glória a Deus. Obrigado, Juninho. Deus continua te usando, te abençoando, né? Tempo bom, né? Quando o primo estava falando e o Clodoaldo falando, me lembro que Deus sempre supre as nossas necessidades, né? A palavra do Senhor diz para a gente não se preocupar com o dia de amanhã, o que comer, o que vestir, porque Ele é conosco o tempo todo. Ele é que sabe de todas as coisas, Ele que supre todas as nossas necessidades. Quantas coisas, né? Às vezes eu olho para trás de algumas coisas e falo, Jesus, só pode ter sido o Senhor, não há outro. Porque o diabo não é, porque o diabo ele vai tirar. Agora Deus ele dá, porque ele fala que ele dá, né? O Senhor ele dá vida e vida em abundância. O diabo vem para matar, roubar e destruir, mas o Senhor ele sempre supre, sempre dá o melhor para as nossas vidas. É Ele que cuida de todos os detalhes, né? Às vezes coisas simples que a gente ora, a gente fala assim, poxa, tô querendo comprar alguma coisa, né? Tava querendo comprar um negócio e, né, eletrodoméstico um negócio, eu comentei que eu estava querendo comentar com uma pessoa, fui para casa da minha mãe falou assim, nossa, tem um negócio que eu ganhei aí, eu nunca usei porque eu não uso, né? Novinho, nunca foi usado, eu vou dar para você. Eu falei, ai que benção. A gente falou assim, é coisa que a gente usa no dia a dia, né? Um negócio de fazer suco lá, um negócio, uma centrífuga que eu estava querendo fazer, coisas práticas, né? Coisas simples, mas que a gente vê o cuidado de Deus, que Deus ouve a nossa oração, aquilo que a gente quer, a gente fala, não, deixa,
A gente só entrega na mão de Deus as coisas e Deus faz. Amém? A pastora Carmela vai chegar. Quero orar com ela. Quero honrar a vida dela com uma oração hoje. Às vezes nós oramos com aqueles que chegam aqui, que nós convidamos, mas os da casa às vezes também precisa ser honrado, precisa receber uma oração. Eu tenho enfrentado uma luta essa semana, está enlutada pela sua irmã, mas nós como igreja, eu pedi que você fique de pé, estenda sua mão, nós queremos orar. E ela não deixou o convite de estar hoje para, o seu compromisso de hoje trazer a mensagem do Senhor para as nossas vidas. Poderia ficar em casa, vou ficar deitada, vou ficar... Não, mas ela ouviu a voz do Senhor e está aqui hoje. E queremos abençoá-la. Senhor, em nome de Jesus, eu quero, diante da Tua presença, diante da Tua igreja, Pai, abençoar a vida da pastora Carmela, Pai, que tem enfrentado essa luta essa semana, mas que hoje está aqui, Senhor Deus, para trazer ao nosso coração uma palavra que o Senhor tem colocado ao coração dela. Em nome de Jesus, que o Senhor possa usá-la, que ela possa ser boca do Senhor para as nossas vidas. Em nome de Jesus, nós como igreja, nós o abençoamos no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E toda a honra seja dada ao Senhor sempre, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Eu agradeço a igreja pelas orações, pela minha vida, pela minha família. Realmente não é fácil perder aquele que nós amamos. Mas Deus tem um propósito para tudo, né? E nós precisamos continuar. Se ficamos é porque o nosso propósito ainda não acabou. Então, Deus tem o tempo, a hora certa de cada um, né? E a Deus toda a honra, toda a glória, todo o louvor. E continuamos, né? Pregando a palavra de Deus para que o mundo possa conhecer esse Deus que nós amamos, que um dia nos encontrou, né? Ele é maravilhoso, Ele é fiel, mesmo nas tristezas, né? Ele está presente conosco e Ele é o Espírito Santo Consolador que vai consolando. A perda, ela dói demais, né? Ela dói, quando existe amor, principalmente, dói muito, né? Muito mais. Mas Deus é bom. Eu estou aqui pela graça, não por mim, mas pela graça do Senhor, né? E peço também à igreja que amanhã vocês possam levar a oração a favor do meu sobrinho, Miguel, com 3 anos de idade, foi descoberto um tumor e ele passa por cirurgia amanhã. Eu peço aos irmãos que estejam em oração por ele. A cirurgia será às 7 horas. Se você puder lembrar nessa hora, nesse momento, nessa noite, amanhã de manhã, ao acordar, que possa orar por ele, para que os médicos, né, a mão do Senhor esteja colocada sobre as mãos do médico, sobre o anestesista, e que esse tumor seja benigno, né, para a glória de Deus, mas seja feita a vontade, porque tudo que passamos, todas as aflições, Deus tem um propósito, né, um processo na nossa vida, e quando passamos por processo, nós precisamos saber o que o Senhor quer nos ensinar. Mas Ele nos ama, em nenhum momento Ele vai deixar de nos amar e de nos apoiar. Aqui nós estamos de passagem, nós estamos numa caminhada, né, para Canaã. Né? Nós somos peregrinos nessa terra. Amém? Glória a Deus. Hoje Deus colocou no meu coração uma palavra sobre oração. Eu quis trazer sobre isso, tem queimado dentro de mim, porque o mundo se move através da oração. E o inimigo tem tentado nos impedir que nós possamos orar incessantemente uns pelos outros. Muitas vezes nos dispersamos diante da vida e não oramos. E quero trazer hoje essa palavra sobre oração, para que nós possamos ser despertados, conscientizados, que sem oração nada acontece. Sem oração o mundo não se move. Aprove a Deus, o Senhor Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, colocou em seu plano a oração, para que nós estivéssemos ligados a Ele. Porque eu fiquei meditando sobre isso. Porque se Deus pode todas as coisas, Ele pode tudo. Ele é soberano. Ele fez todas as coisas. Por que Ele quer que nós oremos? Porque Deus nos ama tanto que Ele quer a nossa intimidade com Ele. E a oração,
seja na alegria ou na tristeza. É o meio que Deus achou para que seus filhos se achegassem a Ele. Mas sem oração nós não vamos vencer. Sem oração nós não venceremos. Então hoje eu queria que vocês abrissem a palavra de Deus em Atos 10. Nós vamos ler um pouquinho. E eu pesquisando sobre oração, é tão extensa, né? Tanta coisa tem sobre oração. É tão lindo, maravilhoso. E se você pegar de Gênesis a Apocalipse, todas as coisas foram feitas através da oração. Havia guerra, se movia o mundo espiritual através da oração. Lembra de Josafá, né? Que convocou o povo a orar, a jejuar, né? Davi, que fez aquela oração. Quem é esse incircunciso que está diante de mim, né? Afrontando, meu Deus, a autoridade de Davi, né? Que se levantou em oração e foi vencer o gigante. E hoje nós não temos gigantes, mas nós temos gigantes espirituais. E somos um Davi nessa geração e precisamos crer nesse Deus poderoso. Amém? E todos os gigantes serão derrubados pelo sangue e poder de Jesus. O centurião Cornélio. Havia em Cesareia um homem chamado Cornélio, centurião do regimento conhecido como italiano. Ele e toda a sua família eram religiosos e tementes a Deus. Davam muitas esmolas e oravam continuamente a Deus. Veja bem nesse versículo que ele era um homem temente a Deus. Ele é um homem que cria no poder de Deus e confessava a Deus como seu Senhor na vida. E fala também que ele era um homem justo, um homem temente, né? Mas religioso. Ele ainda não conhecia Jesus, a obra de Jesus Cristo. Certo dia, por volta das 3h, versículo 3, da tarde, ele teve uma visão. Viu claramente um anjo de Deus que se aproximava dele e dizia: Cornélio. Bom, ele era um homem que orava. Ele é um homem que buscava a Deus. Atemorizado, Cornélio olhou para ele e perguntou: que é, Senhor? Isso significa que Cornélio também tinha intimidade com Deus, que se aproximava dele e dizia. O anjo respondeu: suas orações e esmolas subiram como oferta memorial diante de ti, diante de Deus. Memorial, né? É uma palavra que é algo que serve para lembrar, algo como promessa ou uma obra de Deus, lembrado continuamente, né? Está ali de memorial diante de Deus. Olha que coisa maravilhosa. A sua oração, sendo um homem justo, um homem temente a Deus, uma mulher temente a Deus, buscando a Deus, a sua oração fica como memorial diante de Deus. Lembra lá em Apocalipse, quando a taça está diante do trono de Deus, subindo como né, as orações, né, ali nas narinas do Senhor continuamente? Então, isso é um memorial, porque a minha oração e a sua oração, a oração dos seus pais, estão diante do trono do Senhor como aroma suave, indo até a sua narina. Isso é um memorial. Então, por isso que muitas vezes a gente vê testemunhos de pessoas que oraram pelos seus filhos e não viram a salvação, mas depois de mortos, as pessoas foram alcançadas. E tem esse testemunho, porque essa oração fica diante. Então, eu creio nisso. Por isso que devemos orar pela salvação dos nossos familiares, para que um dia essa obra seja completa, porque ela estará como memorial diante de Deus. E essas vidas serão salvas, porque a palavra de Deus diz que crê no Senhor Jesus, tu e tua casa será salvo. É uma promessa, e Deus não é Deus para que minta. Amém?
Agora, versículo 5: mande alguns homens a Jope para trazerem um certo Simão, também conhecido como Pedro, e que está hospedado na casa de Simão, o curtidor de couro, que fica perto do mar. Depois que o anjo lhe falou, se foi Cornélio, chamou 2 dos seus servos e um soldado religioso dentre os seus auxiliares, e contando-lhe tudo o que tinha acontecido, os enviou a Jope. Bom, 2 vezes a palavra religioso estava aqui. A gente sabe que Cornélio era um homem de Deus, esse soldado era um homem de Deus, mas hoje não é só crer em Deus. Não é só crer em Deus. Nós precisamos crer na obra de Jesus Cristo, porque a partir do momento que Jesus morreu na cruz ali, por nós, Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida, e ninguém vem ao Pai se não for por mim. Então, Deus amou Cornélio, Deus sabia que Cornélio era um homem justo, era um homem que orava, que tinha intimidade com Deus, mas ele precisava da salvação em Cristo Jesus. Porque até aquele momento, aquele que fala que crê em Deus, ele crê, mas ele é religioso, até que ele reconheça o sacrifício de Jesus, a pessoa de Jesus, como Senhor e Salvador da sua vida. Porque nada acontece se não for através da vida de Jesus. E nós precisamos entender isso e orar para aqueles religiosos que creem em Deus, mas não colocam Jesus como o Senhor e Salvador das suas vidas. E pedimos e temos que orar. Versículo 9: no dia seguinte, por volta do meio-dia, enquanto eles viajavam e se aproximavam da cidade, Pedro subiu ao terraço para orar. Olha bem, homens que temente a Deus oravam. Em nenhuma situação, olha, Cornélio, religioso, orava. Pedro, um homem que conhecia Jesus, orava. E como moveu tudo isso? Através da oração. Quer milagre? Ore. Quer resposta? Ore. Quer proteção? Ore. Quer livramento? Ore. Quer paz? Ore. Amém? Tendo fome, queria comer. Enquanto a refeição estava sendo preparada, caiu em êxtase, viu o céu aberto, algo semelhante a um grande lençol que descia à terra, preso pelas 4 pontas, contendo toda espécie de quadrúpedes, bem como de répteis da terra e aves do céu. Então uma voz lhe disse: levante-se, Pedro, mate e coma. Mas Pedro respondeu: de modo nenhum, Senhor. Jamais comi algo impuro ou imundo. A voz lhe falou segunda vez: não chame impuro ao que Deus purificou. Isto aconteceu 3 vezes, e em seguida o lençol foi recolhido ao céu. Enquanto Pedro estava refletindo no significado da visão, os homens enviados por Cornélio descobriram onde era a casa do Simão e chegaram à porta. Parando um pouco aqui no versículo 17, até o 17, o que a oração nos traz? Nos traz o sobrenatural na nossa vida. Quer ver o sobrenatural? Ore. Seja um homem, uma mulher íntima ao Senhor. Porque aqui esses 2 viveram uma experiência sobrenatural. Então, deu a intimidade de oração, né? A aliança que esses homens tinham, um com Deus e Pedro já com Jesus Cristo, eles viam o sobrenatural. Então, se você quer ver o sobrenatural, ore. Se permaneça na presença do Senhor, né? Na presença do Mestre. Chamando, perguntaram se ali estava hospedado Simão, conhecido como Pedro. Enquanto Pedro ainda estava pensando na visão, o Espírito lhe disse: Simão, 3 homens estão procurando por você. Isto é tremendo, um homem de intimidade, né? Antes dele chegar, o Espírito Santo já falou com ele. E hoje nós temos quem? O Espírito Santo, aquele que intercede por nós todos, com gemidos inexprimíveis, porque não sabemos orar. Há orações que nós não conseguimos fazer. Eu penso muito sobre isso. Então, quando eu não consigo orar, ir além do que eu posso, como humana, como filha de Deus,
Eu peço o Espírito Santo, eu convido o Espírito Santo para orar por nós, a orar, nos ajudar a orar, alinhar o nosso coração com o coração de Deus, porque precisamos também orar, alinhar o nosso coração com o coração de Deus, para que nós possamos orar à vontade de Deus. Às vezes nos voltamos somente para nós, e Deus se agrada assim, que nós temos que orar por nós. Nós temos, porque nós enfrentamos batalhas gigantes, né? Hoje, né, o meu sobrinho com essa enfermidade, um luto. Então nós precisamos de orar. Senhor, nos capacita, Senhor, nos ajuda, o Senhor nos fortalece, me dê graça. Então a oração, ela tem que estar permanente em nossas vidas. Amém? Portanto, levante-se, desça e não hesite em ir com ele, pois eu enviei. Pedro desceu e disse aos homens: eu sou quem vocês estão procurando. Por que motivos vieram? O homem respondeu: viemos da parte do centurião Cornélio. Ele é um homem justo e temente a Deus. Um homem justo e temente a Deus. A palavra diz que o Senhor é galardoador daqueles que o temem. Não diz isso a palavra? Então creia que Deus está guardando a vida de vocês. Respeitado, ele é um justo homem e temente a Deus, respeitado por todo o povo judeu. Um santo anjo lhe disse que o chamasse à sua casa para que ele ouça o que você tem para dizer. Pedro convidou-o a entrar e hospedou. No dia seguinte, partiu com eles e alguns irmãos e acompanharam, e chegaram a Cesareia, e Cornélio esperava com seus parentes e amigos. Havia um grupo lá, em oração naquela casa. Havia um grupo que se reunia em oração. Por isso que também devemos aqui estar na casa do Senhor, reunir em oração, vir em reunião de oração, estar como corpo, como igreja, para que possamos, porque a palavra de Deus que diz que onde dois, estão reunidos em meu nome, Ele estaria, Ele se faria presente conosco, porque Deus quer a sua igreja orando, buscando, para que possamos receber a revelação do Senhor, a direção, o discernimento, e só através da oração. Que tinham convidado, amigos íntimos, que ele convidou. Quando Pedro ia entrando na casa, Cornélio dirigiu-se a ele e prostrou-se aos seus pés, o adorando. Mas Pedro fez levantar-se, dizendo: levante-se, eu sou homem como você. Conversando com ele, Pedro entrou e encontrou ali reunido muitas pessoas e lhe disse: você sabe muito bem que é contra a nossa lei um judeu associar-se a um gentio, ou mesmo visitá-lo. Mas Deus me mostrou que eu não deveria chamar impuro ou imundo a homem nenhum. Por isso, quando fui procurado, vim sem qualquer objeção. Posso perguntar por que vocês me mandaram buscar? Aí Cornélio respondeu: 4 dias eu estava em minha casa orando, e a esta hora, 3 horas da tarde, quer dizer, ele estava orando, olha bem, orando. Esse homem era um homem comerciante, era um homem que tinha um trabalho, mas ele separava um tempo com Deus, ele orava, ele buscava, porque ele sabia, ele cria que sem oração nada podia fazer. Nada acontecia se nós não orássemos, nós não teríamos a graça necessária do Senhor. De repente colocou-se diante de mim um homem com roupas resplandecentes, disse: Cornélio, Deus ouviu a sua oração. O que a palavra diz? Deus ouviu a sua oração, que os ouvidos de Deus estão inclinados. Está escrito em Salmo ali, Salmo 116 diz isso, que os ouvidos do Senhor estão inclinados para ouvir a nossa oração. Então, por que temer, Por quê? E lembrou das suas esmolas. O que Deus lembrou? Da bondade, do coração daquele homem. Além dele orar, ele era um homem bom. Ele fazia obras. Ele amava as pessoas, ele preocupava com o próximo. Com certeza, Cornélio orava por aqueles que ele ajudava, E Deus deu as condições financeiras, Ele era um homem bem-sucedido, era um homem que podia fazer esmola, e da maneira que ele podia, ele ajudava aquelas pessoas necessitadas.
Mande buscar em Jope a Simão, chamado Pedro. Ele está hospedado na casa de Simão, curtidor de couro, que mora perto do mar. Assim mandei buscar-te imediatamente, e foi bom que tenha vindo. Agora estamos todos aqui na presença de Deus, para ouvir tudo que o Senhor te mandou e dizer-nos. Então Pedro começou a falar. Agora percebo verdadeiramente que Deus não trata as pessoas com parcialidade, mas de todas as nações aceita todo aquele que o teme e faz o que é justo, né? Então Deus aceita todos, né? Então o que Deus está querendo dizer? Que Deus aceita até o religioso. Só que o religioso precisa colocar Jesus em primeiro lugar, deixar as imagens, deixar, né, os deuses paralelos e olhar para Jesus Cristo como caminho, a verdade e a vida. Então aqui começou uma obra, né, a obra na vida de Cornélio e daquele povo que ali estava reunido, que temia Deus, que amava Deus, né? Quando eu conhecia Deus, eu também era assim. Eu amava aquele Deus do Velho Testamento. Eu amo Deus até hoje, né? Ele é o Pai, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, né? A Trindade. Mas eu achava maravilhoso, né? Porque logo na minha caminhada com Deus, quando eu entendi quem era Deus, gente, mas o Deus que abre o mar vermelho, o Deus que manda fogo, nossa, o Deus que coloca a coluna de nuvem para te, né, proteger ali do calor. Era tanta maravilha, nossa, eu ficava só ali naquele Deus maravilhoso. E eu acredito que Cornélio, né, já sabia ali, né, ele cria nesse Deus poderoso que fazia todas as coisas, que abriu o mar vermelho, que tirou o povo do Egito, né? E todas aquelas bênçãos maravilhosas. E como é maravilhoso, né, ver esse Deus todo-poderoso. E ele é o mesmo hoje e ontem, e será sempre, para sempre, o mesmo Deus. E continuará abrindo para nós o mar vermelho, e nós vamos passar em nome de Jesus. Você conhece a mensagem enviada por Deus ao povo de Israel, que fala das boas novas de paz por meio de Jesus Cristo, Senhor de todos. Sabe o que aconteceu em toda a Judéia, começando na Galileia, depois do batismo que João pregou, como Deus ungiu Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e poder, e com ele andou por toda parte, fazendo bem e curando todos os oprimidos pelo diabo, porque Deus estava com ele. Nós somos testemunha de tudo que ele fez na terra dos judeus em Jerusalém, onde o mataram, suspendendo no madeiro. Deus, porém, ressuscitou no terceiro dia e fez que ele fosse visto, não por todo o povo, mas por testemunhas que designara de antemão, por nós que comemos e bebemos com ele, depois que ressuscitou dos mortos. Ele nos mandou pregar ao povo e testemunhar o que foi que Deus constituiu, juiz de vivos e de mortos. Todos os profetas dão testemunho dele, até que todo que nele crê, receba o perdão dos pecados mediante o seu nome. Enquanto Pedro estava falando estas palavras, o Espírito Santo desceu sobre todos que ouviam a mensagem. Os judeus convertidos que vieram com Pedro ficaram admirados que o dom do Espírito Santo fosse derramado até sobre os gentios, pois os ouviam falando em línguas e exaltando a Deus. A seguir, Pedro disse: pode alguém negar a água, impedindo que estes sejam batizados? Eles receberam o Espírito Santo como nós. Então ordenou que fossem batizados em nome de Jesus Cristo. Depois pediram a Pedro que ficasse com eles alguns dias. Bom, esse texto eu escolhi porque ele fala muito sobre oração. Não tem como negar, né? Eles oravam e Deus fazia a obra dele. A resposta vinha, a salvação veio, a misericórdia de Deus se manifestou, né? O batismo com o Espírito Santo aconteceu, tudo sobre oração. Tudo sobre homens e mulheres que oravam a Deus. Então o milagre acontecia. Orar para Deus transforma nossas vidas. A oração transforma as nossas vidas. A oração é essencial na vida de um cristão. Sem ela, não há comunhão com Deus. Esta é a maneira, o que eu disse no começo. A oração é o caminho para ter comunhão com Deus.
né? Temos que exercer este hábito diariamente em todas as situações. Isso fala em 1 Tessalonicenses, não precisa abrir, eu não vou abrir e falar, mas está, se quiserem anotar, está 1 Tessalonicenses 5,17. Temos que exercer este hábito diariamente em todas as situações. O que a oração nos traz quando nós colocamos diante de Deus para orar? Ela nos traz renovo espiritual. Toda vez que nós oramos, estamos na presença de Deus, a gente sente o calor de Deus queimar em nosso coração. Lembra daqueles homens que estavam na estrada de Emaús, após que Jesus foi ressuscitado, e eles andavam e Jesus estava do lado, e quando eles perceberam, depois de conversar um tempo com Jesus, eles viram que era Jesus. Jesus, né, se revelou a eles, eles falaram, bem que nosso coração queimava. Alguém aqui sente isso? Queimar o coração quando ora com Deus? Já sentiu esse queimar quando você está e Deus fala para você, vai lá, fala isso para alguém? É o Espírito Santo que está em nós, porque Jesus subiu e ele enviou o Espírito Santo. A presença de Deus está em nós e traz renovo espiritual. É uma forma de comunicação entre o ser humano e Deus, a oração é. Sem fé é impossível agradar a Deus, né? Então, sem fé, nós precisamos orar com fé, porque senão não temos como conseguir. Todos esses homens, né, Cornélio, Pedro, todos os discípulos do Senhor eram homens de fé, né? E Deus operava através da fé. Tipos de oração que nós temos. Nós temos a oração sobre gratidão. Você pode orar por gratidão. Apenas gratidão. Tirar um dia, ore, agradeça, abra os olhos, os ouvidos. Sente o que Deus é bom para nós. Mediante todas as dificuldades, um mundo que jaz o maligno. Quantas bênçãos nós recebemos todos os dias, né? E Deus tem abençoado a nossa família, o nosso levantar, e tem nos dado graça necessária, então, pela nossa salvação, né? Pelo alimento, pela vestimenta, né? Deus tem suprido, mesmo na mesma casa mais humilde. Um dia eu vi um testemunho tão maravilhoso que eu não me contive para orar. Um dono de carrinho, que anda de ônibus, que anda a pé, empurrando seu carrinho, testemunhando a glória de Deus, a graça, a gratidão. E era uma pessoa tão humilde, né? Tem gente, todos nós temos carro, anda para lá, anda para cá, e aquele homem era tão íntimo com Deus, era tão grato, foi maravilhoso. Eu não me contive, eu fiquei envergonhada, constrangida daquela fé, daquele amor, daquela gratidão, né? Um homem humilde, morava numa casa pequena, mas era uma alegria, era uma paz. Que nada, nem uma mansão, nem uma casa, nem um carro, nem uma vestimenta cara, nada poderia tirar o coração daquele homem. Ele era muito próspero e rico, muito mais do que a gente. Amém? A oração pode ser aquela específica para pedidos, intercessória, pela cura. A oração pode ser por confissão de pecados, quando nós chegamos a Deus e confessamos nosso pecado. A oração pode ser súplica, né? Clamamos, rogamos por uma situação, né, difícil, que impossível para nós, e nós podemos chegar. O orar em línguas, quando vem o batismo, peça, porque a oração em línguas, ela é para o seu próprio bem, para a edificação da sua alma. Né? Não é para mostrar que você é mais espiritual, mas é uma ferramenta que nós precisamos pedir a Deus, a oração em línguas. E o mundo espiritual, né, o diabo não consegue discernir a nossa oração em línguas. E acontece algo assim, muitas coisas no mundo espiritual quando nós oramos em línguas. Então busque esse dom, busque essa oração. A oração de adoração, né? Ao adorar a Deus. Hoje eu vou orar por adoração. Deus, Tu és grande, Tu és santo, Tu és maravilhoso, Tu és perfeito, Tu és onisciente. Nós Te amamos, Te louvamos, né? E oramos, pedimos a Deus
Nós devemos até orar, nós devemos orar e adorar a Deus, não só ser crentes pedintes, dar, me dá, mas nós devemos orar em gratidão, em adoração, dizer que Ele é bom, que nós reconhecemos que Ele é maravilhoso, que Ele é fiel, reconhecer que Ele cuida de nós, reconhecer que Ele dá o livramento, que Ele é maravilhoso, agradecer os segundos e minutos da sua vida. Creia que Deus é necessário e nós devemos adorar esse Deus acima, né? Amar a Deus de todo o nosso coração, né? E colocar Deus em primeiro lugar acima de tudo, amém? O poder da oração não vem de nós, o poder está em Jesus. Se você pensa que o poder está em você, não está, mas é através da oração que o poder de Jesus se manifesta e os milagres acontecem. Eu não tenho poder, mas eu tenho a ordenança de Deus. Sem oração, nada acontece. A intimidade, a presença aos pés de Jesus, onde nós podemos vencer as nossas batalhas. E Jesus é que responde a oração e realiza o impossível, né? Tudo é para a glória de Deus. Todas as respostas, né, dadas e alcançadas através da oração. Em tudo nós devemos dar glória a Deus. Em tudo nós devemos dar glória a Deus. Nós não somos nós. Nós não somos nada sem não for o poder e o Espírito de Deus que habita em nós. Amém? A oração, ela traz cura. Isso está em Tiago 5,16. Portanto, confesse os seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros para serem curados. A oração de um justo é poderosa e eficaz. Tiago 5,16. Então, nós temos essa oração, ela traz a cura, né? Lá na palavra de Deus fala assim: Senhor, cura-me, né? Cura para que eu possa curar, né? Porque quando nós somos curados, nós também podemos curar as pessoas através do poder da oração, através da fé. Porque como eu vou curar uma pessoa se eu não estou curada? Às vezes eu não estou curada dentro de mim, na minha alma. Ela está doente, carregando fardos. Mas aquele Deus que diz para mim, Jesus Cristo, o meu fardo, o meu jugo é leve. Vinde a mim os que estáis cansados e oprimidos, que eu vos aliviarei. E a oração, vinde a mim, eu estou orando, eu estou em conexão com esse Deus poderoso, onde eu posso pegar o meu jugo e colocar, certo? Entregar para Deus, porque o jugo dele é leve. E essa oração vai me curar, essa oração vai me libertar. A oração liberta, está ali em Marcos 9:29. 9:29, Marcos 9:29. Jesus respondeu: esse tipo de espírito só pode ser expulso por meio da oração. Marcos 9:29. Então, só por meio de oração você pode repreender esse espírito. Olha isso. Então, a oração liberta, né? A oração com fé, a oração com jejum, né? Porque tem também ali que a palavra de Deus diz que essa casca, né, só retirada através do jejum, a oração e jejum. Então tem demônios que só saem com oração e jejum. Isso são armas de guerra, né? A oração traz milagres, né? Mateus 21:22, ele diz assim: eu asseguro que se vocês tiverem fé e não duvidarem, poderão dizer a este monte: levanta-se e atire-se no mar, e assim será feito. E tudo que pedirem em oração, se crerem, vocês receberão. E tudo que pedirem em oração, e se crerem, vocês receberão. Existe aqui um fator: oração, crer e a fé. Se eu creio, se eu tenho fé, eu oro, né? Deus vem, opera o milagre. A oração na vida do cristão gera um projeto de vida em nós e em toda a humanidade. Então, o que eu anotei aqui, ali, que é um projeto
A oração é um projeto de Deus. É a maneira que Deus quis. Ele depende. Por que Deus diz lá, não tem na palavra que fala assim, que se ele não achar um justo para orar, as pedras vão clamar? Olha o poder de Deus. Colocar uma pedra para clamar, ele pode. Os animais falam quando ele quer, não é mesmo? O burro não falou, né? Então ele pode fazer uma pedra clamar. Então ele precisa de nós. Assim ele quis, é o plano, e ele não vai voltar atrás. Mas se nós negarmos isso a ele, ele vai colocar uma pedra clamando. Então, porque Deus é tão amoroso, tão misericordioso, que se faltar uma pessoa que ore, ele vai usar a pedra para nos salvar. Amém? A oração na vida do cristão, né, gera um projeto. Devemos assumir esta responsabilidade como homens e mulheres cristãos. Jesus disse: se ninguém orar, até as pedras clamarão, como eu disse. Orar por avivamento, que acontece sobre o arrependimento e o quebrantamento. Para gerar o avivamento, precisamos orar para o arrependimento e quebrantamento. Isso é uma obra que nós devemos todos os dias, apesar das nossas necessidades, devemos orar pelo avivamento, pelo arrependimento, começando em nós, para que nós possamos clamar a Deus, né, e trazer essa obra, né, que Deus faz através do quebrantamento e avivamento, onde a igreja será avivada, onde irá um mover no mundo e as pessoas vão ser salvas. Ore sempre por sua vida, pedindo saúde física, emocional, espiritual e mental, pedindo a mente de Cristo. Ore pela família, para que a sua família seja preservada pela oração. 3. Reconheça a sua missão e cumpra o seu chamado, que é o chamado à oração. Está lá em Isaías 6. Olha, no âmbito da vida espiritual, nos torna mais humanos. Quem enviarei? Deus está perguntando. Quando Isaías teve um encontro com Deus, e ele diz: quem eu enviarei? Deus falou: quem irá por nós? Aí Isaías disse: eu respondi: eis-me aqui. Oração é um chamado para todos, não apenas para alguns. Se purifique para que as suas orações cheguem ao trono da graça de Deus. Então, depois que Deus, né, veio com brasa viva, tocou a boca de Isaías, perdoou os seus pecados, porque ele reconheceu que ele era um pecador, que ele precisava de ser purificado, que ele precisava de ser santificado. Então é algo que nós temos que olhar e pedir para Deus, em nome de Jesus, que a revista, faça uma revista dentro de nós, ver se há algum caminho mau, né, que não impeça a nossa oração de chegar ao trono da graça, porque Isaías reconheceu que ele era um profeta, já andava com Deus, mas ele era um pecador, ele sabia. E nós precisamos buscar, né, através da oração, pedir a Deus que nos purifique, que nos santifique, para que as nossas orações possam chegar no céu, para que o chamado nós possamos atender todos os dias esse chamado, diariamente. Então hoje, nesta manhã, eu quero deixar isso para vocês, que continue aos pés de Jesus toda manhã. Ore quando puder, ore incessantemente, pois agora, por exemplo, a igreja está orando pelo meu sobrinho, há um povo orando pelo meu sobrinho, para que um milagre aconteça, porque nós precisamos ter fé, entregar o Miguel aos pés de Jesus, deixar que ele está no controle de tudo, confiar, mas necessita de uma igreja orando, necessita de um povo intercedendo pela nossa vida, pela nossa casa, pela nossa família, que o Deus traga em nós o amor, este amor ágape, que me faz orar, renunciar os desejos da minha carne, né? Porque às vezes a gente tem uma vida tão social, né? Vai para lá, vai para cá e tudo, e tanta coisa, e o mundo está assim, de virar de cabeça. Então nós precisamos ter esse amor ágape, pedir a Deus: Senhor, dá um coração contrito,
Dai-me amor nesse coração, ajuda-me, não deixe eu olhar para o meu inimigo, me purifica, me santifica, me faz orar, sabe, acende essa chama, como ele fez com Isaías, que tocou nos lábios, para que nós possamos abrir a nossa boca em oração, para interceder pela nossa casa, pela nossa família, pelos nossos desejos, porque a palavra de Deus diz que agrada-te do Senhor e Ele satisfará os desejos do nosso coração. Eu vim falando isso para os meus netos. Vocês querem isso? Agrada-te do Senhor. Não comece um jogo, a outra vai jogar vôlei, o outro vai jogar futebol. Não comece, consagra a Deus esse tempo com Deus. Agrada-te do Senhor, que você alcançará, né, o seu objetivo de ser um bom jogador, o seu objetivo de ser uma jogadora de vôlei, uma designer, um bom advogado. Tudo tem que ser colocado na presença de Deus, ser consagrado ao Senhor, através, entregar. Não saia de casa sem pedir a proteção, sem pedir um livramento. Vivi uma situação, um tempo, eu não sei se já contei, mas eu vou repetir, porque é tão importante. Quando eu estava lá cuidando do meu marido, e tinha uma fisioterapeuta lá, que veio fazer a fisioterapia nele, e lá na Princesa do Oeste chove muito, né? Chove muito, e aqui nos carros vai flutuando, né? Bate no outro, aquela coisa. E aquela menina era uma menina de Deus, creia, né, em Jesus Cristo, e ela saiu de casa e fez uma oração. E começou a chover. E eu falei, me dá a chave que eu vou lá abrir. Eu vou lá tirar seu carro. Só que quando eu cheguei, você sabe quando vem a tromba de água, vem assim, em segundos, né, aquilo alaga. Cheguei, eu tentei entrar assim, eu vi que não ia dar, senão a enxurrada ia me levar. E eu voltei atrás. Aí quando eu estou voltando, falei, eu não consigo, agora o carro vai ter que ir. Ela vinha, e ela desse tamanho, seu pouco físico aí, um pouquinho mais baixinha que a Mila. E ela veio, não, o carro, desesperada. Aí ela, não, meu carro, eu não posso perder meu carro, eu tenho que entender Jesus, eu vai perder a vida. E aí eu fui atrás dela. E o que aconteceu? Eu estou aqui na calçada, aqui o carro, a enxurrada, vindo, ela veio por cá, tentou abrir o carro, e aquilo aqui, e o carro começou a se mover. Quando ela viu que o carro se mover, eu peguei a mão dela, puxei ela pelo capô, o carro se movimentou, tinha um vaso aqui de cimento, né? E eu pedi, Senhor, nos ajuda, e eu puxei ela, o carro veio e quebrou um vaso desse tamanho, veio para cima de mim, mas eu agarrei ela e puxei, né, ali clamando, pedindo, Jesus nos ajuda, Jesus nos ajuda. Enfim, eu tirei a menina do lado e falei, agora não adianta. Aí o carro veio, quebrou o vaso, e do mesmo jeito ele voltou. E foi embora. Descendo a Princesa do Oeste. Aí ela olhou para o céu e falou assim, Senhor, meu Deus, quando eu saí de casa, eu pedi para o Senhor guardar o meu carro. Guardar esse carro, me livrar e me dar livramento. Eu orei ao Senhor, meu Deus. Ela gritou na rua assim. Mas, tá bom, peguei, né, levei ela para casa, peguei uma roupa minha enorme, falei, sou eu, você vestir minha roupa? Falei, vai tomar banho, eu fui no outro banheiro, tomei meu banho, trocamos e tudo, e oramos, antes de subir, fizemos uma oração ali na porta, Senhor, proteja, tem misericórdia, e olhe por nós e tal, e orou. Tá bom, acabou a chuva, nós fomos descer o carro, descer para ver o carro. Ele foi parar no semáforo, subiu no canteiro e foi. Aí eu entendi. O carro não era dela, depois ela falou, o carro não era dela, era emprestado da tia, não tinha seguro. Ela era uma menina humilde que lutava com a vida, não tinha condições de dar um carro, não tinha condições de consertar. E tinha um computador dela, que é caríssimo, que é onde ela trabalhava, sei lá, tinha algo lá no carro que era o computador e que não podia estragar, porque também ela não teria dinheiro para comprar outro. Pasme, os carros que desceram batidos, os carros que desceram, entraram água, e o carro daquela menina subiu no passeio. Não tinha uma batida.
Não entrou uma gota d'água naquele carro. Era impossível. Eu que não tenho filme, senão eu passava aqui. Era um rio. E o carro foi. Nada aconteceu. Uma oração antes de sair de casa. E na autoridade do nome de Jesus, aquela menina sabia: se eu sou uma mulher justa, se eu sou um homem justo, eu sou um homem temente a Deus, que creio, que ando no caminho do Senhor, eu fiz uma oração, eu posso chegar diante de Deus. Eu orei, meu Senhor, eu te pedi a proteção. E o Senhor fez o milagre. E até hoje essa menina, ela conta isso, eu conto isso, para vocês entenderem o poder de uma oração. Devemos orar. Se andamos com Deus, se estamos na presença dEle, se tememos a Deus, se Ele habita em nós, eu posso. Mas sabe que vai ter dias que Deus vai dizer não. Deus disse não para mim. Eu sou mulher que ando com Deus e já ouvi muitos sims de Deus. Tenho muitos milagres para falar o que aconteceu na minha vida. Resposta de orações que veio rápido, resposta de orações que levaram anos, mas que eu recebi. Mas teve um dia, eu acho que foi para o meu bem, porque eu às vezes coloquei coisas acima de Deus. E Ele disse não para mim. E o não de Deus também é amor. O não de Deus podemos não entender, mas o não de Deus tem um propósito. Por amor, Ele diz não também, Ele é Pai. Então, quando você orar, ore e saiba que Deus tem 3 respostas para nós: o sim, o espera e o não. Irmão, eu também tenho causas nas justiças. Eu também estou esperando. Está na mão dos homens, mas eu oro em cima daquela promessa. Porque hoje eu sou viúva. Então, a mulher do juiz iníquo. Nós estamos diante de juízes iníquos. Mas Deus é poderoso para fazer muito mais, além do que pedimos ou pensamos. E está na mão de Deus. É direito meu. Eu fui lesada. Mas eu oro e peço a Deus e entrego na mão de Deus. E seja feita a vontade dEle. E resolvi descansar. Resolvi descansar no Senhor. Porque tem coisas que nós não temos controle. Mas Deus é maior que todas as coisas. E Ele nos ama. Só isso que nós precisamos saber, que Deus nos ama. Amém? Que nossa igreja continue orando. Não pare de orar. Não pare de interceder. Vai ter dias que nós vamos ter, só isso que eu quero dizer, mais um pouco. Vai ter dias que você não vai ter força para orar. Mas dobra o joelho. Deixa as lágrimas correr. Diga: Abba, Pai. Abba, Pai. Abba, Pai. E o Espírito Santo vai estar intercedendo por você, com gemidos inexprimíveis. Amém? Deus abençoe. Que esta palavra possa fortalecer a minha vida, como fortaleceu, que eu permaneça na presença de Deus, que nós não desviamos nem para a direita e nem para a esquerda, que nós possamos olhar para o alto, de onde nos vem o socorro. O socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Amém? Em nome de Jesus. Amém. Amém. Sem oração não há ação. Nós temos que orar. Eu creio nessa palavra que a pastora Carmela ministrou sobre oração. Sou prova de muitos testemunhos de oração, daquilo que Deus fez, dos milagres, dos livramentos, né? Sobre orar de manhã, sobre jejuar, sair de casa sem orar. Não sair é impossível. Posso estar atrasado. Não, vamos orar. Não. Vamos orar. Para falar com o Senhor não precisa de tempos. Não é aqueles minutinhos que você fala com Deus antes de pôr o pé fora da porta da sua casa. Às vezes, muitas vezes, abriu a porta, não, peraí, volta.
Vamos orar. Ah, tô atrasado, vou perder o ônibus, não vai esperar. É o ônibus que vai te esperar, mas nós vamos orar. Não podemos sair de casa sem orar. Né? Ontem eu ouvi alguém dizer assim: se você não quer encontrar o inimigo no meio do dia, não sai de casa sem orar. Ora de manhã, seu dia vai ser maravilhoso. Lutas vão vir, mas o Senhor está contigo. Amém? Obrigado, pastora, pela essa palavra. Deus continua te usando, né? E não deixe de vir orar às terça-feira. Terça-feira é dia de oração, nosso estudo de oração. Nós temos fortalecido, temos vindo. Não deixe de vir, faça uma força. Vou lá uma horinha. Das 20 às 21 nós estamos aqui toda terça-feira, orando, buscando, orando pela família, orando pelos pedidos, por uma causa. Nós estamos sempre orando, né? E são as orações que têm curado vidas, que têm fortalecido famílias, fortalecido a igreja. São as orações que têm nos fortalecido. E uma palavra sempre de oração, para que a gente saia daqui fortalecido. Amém? Vamos orar. Pai amado, obrigado, Deus, pela essa palavra. Obrigado pelo teu cuidado, o teu amor. Obrigado, Deus, porque é o Senhor que está conosco em todo o tempo. Obrigado, Deus, pela palavra da pastora Carmela. Obrigado pelo testemunho, Pai, porque edificou a nossa vida. Cada um que deu testemunho, cada um que falou aqui, edificou a nossa vida hoje, meu Pai. Obrigado por tudo, Deus. É o Senhor que está na nossa vida. E nós queremos te adorar e exaltar o teu nome, Pai. Nós começamos esse culto, Deus, com uma oração, Deus. E queremos sair daqui terminando com a oração, Deus. Clamando ao Senhor, agradecendo ao Senhor, que é digno de toda a honra e toda a glória, meu Pai. Obrigado por tudo, Pai, em nome de Jesus. Pegue suas mãos em pé. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer teu rosto sobre ti e te dê a paz. Que a graça maravilhosa de Jesus Cristo, seu único Filho, e as doces consolações do Espírito Santo estejam sobre você hoje e sempre, em nome de Jesus. Que Deus te abençoe, um ótimo domingo, um bom almoço, uma boa tarde de domingo, que você possa estar com a família, ter seus compromissos e comece a semana debaixo da graça do Senhor, debaixo de oração em nome de Jesus. E venha, lembre-se, mês da família, vem para o culto de ceia, venha servir o Senhor.